Com o fiasco no Afeganistão, muitos começam a perceber que a proteção oferecida pelos Estados Unidos não passa de um escudo de papel. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O mundo acompanhou com perplexidade a saída dos militares americanos do Afeganistão, principalmente por conta do caos que se instaurou imediatamente ao avanço do Talibã, com diversas pessoas buscando fugir do país, até se pendurando em aviões em seu desespero de escapar do grupo terrorista. O infame episódio trouxe diversos questionamentos com relação à figura de Joe Biden e à liderança americana no tabuleiro internacional, pois afinal, os Estados Unidos são a principal potência econômica e militar do mundo e eles tiveram 20 anos para planejar a saída do Afeganistão. Então, por que a execução desse plano foi tão desastrada? Bem, não é de hoje que se questiona a capacidade mental de Joe Biden, principalmente por sua idade avançada, já que o presidente completará 79 anos em novembro deste ano. E além do questionamento sempre presente sobre suas faculdades mentais, há que se ter em mente o cansaço e falta de vigor que vem com a idade. Afinal, o declínio de nossas habilidades é um fato da vida, e talvez liderar a maior potência do mundo seja um fardo pesado demais para alguém quase octogenário. Com tudo isso, a última crise pode ter escancarado que Joe Biden ganhou as eleições, mas ele não é realmente a pessoa que toma as decisões na Casa Branca. Um sinal claro desse problema veio do comportamento de Biden durante o auge da crise do Afeganistão. Isso porque, sem nenhuma razão aparente, o presidente Biden permaneceu a maior parte do tempo incomunicável, recusando até mesmo a atender alguns dos chefes dos países mais próximos de seu governo. Em razão disso, alguns aliados históricos dos Estados Unidos, como o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, optaram por estabelecer uma comunicação direta com Hillary Clinton, já que Joe Biden se negava a tomar as rédeas do problema. O mais curioso nesse fato é que Hillary não ocupa nenhum cargo na administração Biden, e a função de representar o governo americano, na pior das hipóteses, deveria caber a Kamala Harris, justamente nos casos em que o presidente se encontra impossibilitado. Isso pode indicar que, embora ocupe a função de vice-presidente, Kamala Harris não possui tão pouco qualquer influência de fato nas decisões do governo, já que há uma outra figura oculta tomando as decisões em seu lugar. Na história, existem diversos exemplos de pessoas que detinham o poder político, sem necessariamente ocupar cargos na hierarquia estatal. Em seu tempo, tais figuras foram o poder real por detrás do trono. Aqui no Brasil, este conceito é bem conhecido pela esquerda. O próprio José Dirceu disse uma vez que a esquerda tomaria o poder e que isso era diferente de ganhar uma eleição. Olhando atentamente para os acontecimentos em Brasília, por acaso resta alguma dúvida de que é a esquerda quem movimenta as cordas por trás das cortinas? Mas voltando ao problema americano, são muitos os exemplos que mostram que Biden não está exercendo a liderança na atual crise e provavelmente sequer está a par dos acontecimentos mais importantes. Uma reportagem recente do Daily Mail fez uma espécie de fact-checking das declarações de Joe Biden sobre a crise no Oriente Médio. Por exemplo, Biden proclamou o sucesso americano em livrar o Afeganistão da Al-Qaeda e que os americanos não tinham sido impedidos de chegar ao aeroporto de Cabul. No entanto, essas declarações foram desmentidas pelo próprio Pentágono. Segundo John Kirby, porta-voz do Departamento de Defesa, a Al-Qaeda permanece presente no Afeganistão e as agressões contra americanos a caminho do aeroporto também foram plenamente confirmadas. Importante notar que, além do teor duvidoso das declarações de Biden, ele permaneceu por cerca de 10 dias sem prestar contas dos eventos no Afeganistão, e quando fez uma declaração pública, esta estava completamente desconectada da realidade. Essa inércia de Biden foi criticada também por parlamentares republicanos e democratas, dentre eles Jim Jordan, Tom Cotton, Lauren Boebert, Mike Pence e muitos outros. O democrata Jim Phillips chegou a dizer que, abre aspas, a decisão de deixar o Afeganistão foi tomada pelo ex-presidente Trump, mas a execução
execução dessa decisão e as consequências decorrentes deve ser propriedade da administração atual. Fecha aspas. Então, em virtude do papel vergonhoso desempenhado por Joe Biden, agora os principais atores da hierarquia global começam a perceber o vácuo de poder deixado pelos Estados Unidos e, via de consequência, alguns tremores no tabuleiro geopolítico já começam a ser sentidos. Na manhã em que os terroristas chegaram a Cabul, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tentou contato por telefone com Joe Biden. O presidente americano não respondeu e apenas retornou o contato passadas 36 horas. A inércia do presidente americano foi destaque até mesmo em jornais chineses. Falando na China, o próprio Reino Unido parece ter sinalizado positivamente para alguns contratos e parcerias tecnológicas com a China após a desfeita americana. Essa decisão, vinda especificamente neste momento, é um sinal claro de uma perturbação no equilíbrio de poder entre as potências mundiais. Outra liderança que resolveu buscar o apoio de rivais dos Estados Unidos foi a alemã Angela Merkel, que logo tratou de encaminhar-se para uma reunião bilateral de 3 horas com Vladimir Putin, com o propósito de priorizar as ajudas humanitárias nas próximas negociações com o Talibã. De forma semelhante, o presidente francês Emmanuel Macron também buscou o líder russo para tratar do mesmo assunto, já que aparentemente o presidente americano estava ocupado dormindo ou cuidando de alguma outra preocupação própria de pessoas octogenárias. Perante tais eventos, o Wall Street Journal vaticinou que Joe Biden quebrou a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E assim, alguns aliados menos poderosos dos Estados Unidos, como Taiwan, já começam a perceber que não podem mais depositar sua segurança nas mãos dos americanos. Para aqueles que priorizam sua liberdade, segurança e prosperidade, não é possível enxergar esse tipo de evento com bons olhos, já que o mais preocupante neste momento é a janela de oportunidade para outras potências agressoras que podem aproveitar-se da fraqueza revelada pelo regime americano. Os adversários da América do Norte não poderiam ter pedido um presidente melhor. Impressão de trilhões, desemprego nas alturas, crise migratória na fronteira sul e agora, para fechar com chave de ouro, um fiasco diplomático gigantesco e uma crise de credibilidade sem precedentes. Provavelmente, até os socialistas mais ferrenhos desacreditariam que um desfecho desses fosse possível. George Washington e Benjamin Franklin devem estar se remoendo no túmulo. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!